E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do Vesta Depre e hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha linha de pesquisa e o que eu fiz no meu mestrado. Assim como diz o Átila lá do Nerdologia, eu sou o Luiz, sou veterinário, pesquisador e a diferença entre eu e o Átila é que ele não é tão famoso como eu, obviamente. Galera, eu vim contar aqui para vocês hoje o que eu fiz no meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado logo depois que eu terminei a residência veterinária e o meu mestrado foi com reprodução de cães. Mais uma parte bem específica da reprodução, que foi com ultrassonografia Doppler. A ultrassonografia Doppler, infelizmente, ela ainda não é tão difundida na medicina veterinária, mas recentemente, nos últimos anos, ela tem começado a sua difusão, especialmente graças à professora Cibele, lá de São Paulo, que criou a NAUS. Inclusive, vou deixar o link ali na descrição se vocês quiserem fazer cursos de ultrassonografia Doppler. A professora Cibele fornece esses cursos lá em São Paulo e ela não é muito difundida ainda. E o que é essa bendita dessa ultrassonografia Doppler? A ultrassonografia Doppler, ela nada mais é do que a capacidade que a gente tem com a utilização de um aparelho de ultrassom. Aparelho de ultrassom, acho que vocês sabem o que é. É aquele aparelhinho que você coloca uma probe, que tem um negocinho que você coloca na barriga da pessoa e aparece várias imagens que ninguém entende que imagens são essas numa TVzinha. É esse que é um aparelho de ultrassom. Enfim, alguns aparelhos de ultrassom mais modernos têm essa tecnologia chamada tecnologia Doppler. O que ela é? Ela simplesmente consiste na capacidade que a gente tem com o uso desse aparelho de mensurar coisas que se movimentam dentro do corpo. E quando a gente fala coisas que se movimentam, pode ser várias coisas. Desde em humanos, eles têm aparelhos super sensíveis, tão sensíveis, até mesmo que eles conseguem detectar o fluxo de urina sendo produzido pelo ureter caindo lá na bexiga. Na veterinária, a gente não chegou nesse nível ainda, mas a gente consegue detectar especialmente fluxo sanguíneo, seja de artéria ou de veia. Então, grande parte das veias e artérias do corpo humano ou de um corpo de um animal, a gente consegue ir lá e colocar aquela probe, que é aquele aparelhinho do ultrassom, em cima e detectar o fluxo que está correndo ali de sangue naquele vaso. Isso é muito legal porque pode fornecer muitas informações vasculares desse paciente pra gente. Por exemplo, no rim, quando a gente faz um ultrassom da artéria renal, a gente consegue ver se esse rim está com uma hipoperfusão, ou seja, está chegando menos sangue nesse rim, ou se ele está com uma hiperperfusão, ou seja, se ele está com uma hipertensão às vezes na artéria renal, está chegando muito sangue ali e pode inclusive, tanto a hipo quanto a hiperperfusão pode causar lesões renais. Por isso que é super interessante e super importante a gente fazer esse tipo de estudo. E o meu mestrado foi justamente com isso, com a ultrassonografia Doppler de um vaso, só que de um vaso bem específico que se chama artéria testicular. Os testículos, eles são irrigados por uma artéria, que ela inclusive ela é um pouquinho diferente das artérias normais, porque ela faz parte ali do cordão espermático e ela tem que diminuir a velocidade do sangue e diminuir a temperatura do sangue na hora que ela entra no testículo, para que os espermatozoides sejam produzidos adequadamente. E o meu trabalho foi justamente esse, detectar qual que é a velocidade do fluxo sanguíneo na artéria testicular de cães. Quando a gente faz um mestrado ou um projeto de pesquisa, um doutorado, uma iniciação científica, a gente tem que ter uma coisa chamada hipótese, que é alguma coisa que a gente meio que quer provar como cientista. E a minha hipótese como cientista era justamente essa, que a velocidade do fluxo na artéria testicular influencia diretamente na qualidade espermática de cães. Mas Luiz, por que você quis fazer de cachorro? Gente, além da área de pets ser uma das áreas que mais crescem, dá crise, entra crise e sai crise, e a área de pets é uma das únicas áreas que continua crescendo em termos de faturamento, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. As pessoas não querem mais ter filhos, elas querem ter um cachorro, que um cachorro é mais fácil de cuidar. Esse tipo de trabalho, especialmente com cães domésticos, pode servir inclusive como modelo experimental para canídeos selvagens. Então pensa aqui comigo, você quer fazer um trabalho de conservação ou de restabelecimento de fauna de canídeos selvagens. Vamos lá, sei lá, um lobo-guará está em extinção, a gente quer fazer um programa de biotecnologia da reprodução com lobos-guarás para a gente aumentar a população de lobos-guarás. Se a gente tem outros métodos de diagnóstico para saber se esse cão é um bom reprodutor ou não, quanto mais métodos, na verdade,
melhor pra gente, como médico veterinário, que quer fazer esse programa de restabelecimento de fauna. Entenderam mais ou menos onde que eu quero chegar? E essa era mais ou menos a minha intenção. Agora que eu já fiz as publicações do meu mestrado, eu já posso conversar aqui com vocês sobre ele, porque é engraçado que às vezes quando a gente pensa em projeto de pesquisa, é meio que funciona assim. Antes de você publicar ele, você não quer que ninguém saiba o que você está fazendo. Por quê? Se alguém souber o que você está fazendo, essa pessoa pode realmente ir lá e roubar a ideia do seu trabalho e ela fazer um trabalho igual e fazer mais rápido que você e publicar antes. E aí ela fica como a autora inovadora daquele projeto, digamos assim, ainda mais quando é um projeto inédito que ninguém fez antes. Agora, depois que você publica o trabalho em alguma revista científica, aí sim você quer que todo mundo fique sabendo do seu trabalho, porque aí ele vai se tornando mais relevante. Eu, felizmente, consegui publicar os 2 artigos que eu tinha preparado para minha dissertação de mestrado, e aí agora eu posso vir falar aqui com vocês sobre eles. Depois que eu escrevi todo o projeto, ele passou pelo Comitê de Ética da UEL, na verdade a Comissão de Ética no Uso de Animais, é CEOA, né, mais o Comitê de Ética. Ele passou pela comissão, foi aprovado, aí eu tive autorização, enfim, para começar o meu experimento. Meu experimento foi com animais que já gostariam de ser castrados. Então, aqueles tutores que eventualmente gostariam de castrar os seus pets, eu convidava eles para participar do meu trabalho. E uma coisa bacana no meu projeto, que de certa forma consegui devolver um pouquinho ali do investimento para a sociedade, foi que eu fiz com cães de pessoas desafiadas financeiramente ou cães até mesmo de ONG. Então a pessoa não tinha muita grana para bancar uma castração e queria castrar o pet dela, eu ia lá, não conseguia fazer gratuito a castração 100%, mas eu conseguia castrar a preços super módicos e conseguia ajudar bastante gente. Só no meu experimento de mestrado foram mais ou menos uns 50 animais castrados, então isso foi super legal. Enfim, como que funcionava? Esses animais, eles vinham em um dia específico que eu agendava com os tutores para fazer os exames pré-operatórios, coletar sangue, ver se está tudo certo, eu examinar eles, ver se eles estão bem de saúde para poder passar pela cirurgia. E nesse mesmo dia eu fazia o ultrassom da artéria testicular. Como que funciona isso? Eu fazia um ultrassom em modo B, que a gente chama, que é um ultrassom geral ali dos testículos, para avaliar, ver se estava tudo bem com eles, se eles estavam ali na bolsa testicular mesmo, porque inclusive acho que uns 2 ou 3 tutores trouxeram cães para mim que eram criptorquidas, e aí eu não tinha como incluir eles no meu projeto. Enfim, saber se estava tudo bem ali com os testículos. A partir do momento que eu vi que estava tudo bem com os testículos, eu fazia essa avaliação ultrassonográfica Doppler da artéria testicular. A artéria testicular, ela sai lá desde direto da aorta, passa pelo anel inguinal, ela entra no cordão espermático, inclusive fazendo aquele enovelamento ali junto com o plexo pampiniforme, justamente para ver aquela troca de calor contra a corrente, vocês talvez lembrem disso lá da fisiologia, para diminuir a temperatura do sangue na hora que o sangue entra no testículo. Quando ela entra no testículo, ela dá uma voltinha e aí ela se ramifica realmente para levar sangue ali para os túbulos seminíferos, no interstício testicular. E eu consegui avaliar a velocidade do sangue em vários pontos dessa artéria, desde quase lá do momento que ela sai do anel inguinal até quando ela entra no testículo. Foram 5 pontos que eu consegui avaliar. Guarde essa informação para emoções para os próximos capítulos. Depois que eu fazia essa avaliação em ambos os testículos, aí no outro dia a gente fazia a castração desses animais. Então eles eram anestesiados, a gente castrava eles, tudo certinho. Depois de castrados, o que eu fazia? Pegava esses testículos, levava para o laboratório. No laboratório a gente dissecava esses testículos e dissecava uma estrutura muito legal e muito importante, que é o ducto deferente e a cauda do epidídimo. A gente, na verdade, separava o ducto deferente dos vasos sanguíneos que estão ligados ali, especialmente com o plexo pampiniforme, para não haver contaminação de sangue, e a gente fazia uma técnica que nós chamamos de compressão de cauda do epidídimo, para pegar todos os espermatozoides que estão ali no ducto deferente, na cauda do epidídimo, colocar numa lâmina e avaliar no microscópio. Na UEL a gente tem uma coisa muito legal que se chama CASA, que é um computador que o computador avalia a qualidade do sêmen desses animais e espermatozoide por espermatozoide. Então a gente tinha vários parâmetros quantitativos, desde a velocidade até o tipo de trajetória que esses espermatozoides faziam, para saber se esses espermatozoides eram bons ou não. A minha ideia inicialmente era fazer o projeto com 20, 25 animais, só que aconteceram várias coisas erradas e eu acabei castrando no final quase 50 animais. E quando eu cheguei mais ou menos na metade do experimento,
experimento, até então, eu estava fazendo a avaliação de 3 regiões da artéria testicular bem próximas ao testículo. Mas eu percebi que se eu mexesse uns 5 milímetros que fosse ao caliper ali, que é o gate, que é onde avalia a parte do Doppler, para cima, aumentava muito a velocidade do sangue. E conforme eu ia para cima, que eu falo, próximo ali ao anel inguinal, que a artéria sai do anel inguinal, né? Conforme eu ia mais próximo do anel inguinal, a velocidade aumentava demais. E eu falei, cara, isso seria interessante a gente estudar, porque não tem na literatura a velocidade padrão em cães nessa região aqui dessa artéria. E aí eu pensei, putz, mas eu vou ter que começar tudo de novo. E aí eu comecei tudo de novo. Comecei de novo a fazer a avaliação, dessa vez, em vez de 3 regiões só, em 5 regiões da artéria testicular. E isso no final foi super legal, porque mudou totalmente o meu trabalho. E aí, beleza, então comecei de novo do zero a fazer essas avaliações até juntar 24 demais, que foi quando a gente percebeu, falou, não, acho que esse número tá bom pra gente já publicar os primeiros artigos. E aí, pro mestrado, eu teria que obrigatoriamente ter pelo menos um artigo enviado para submissão, enfim, um artigo feito, né? Eu consegui fazer 2 artigos. E esses 2 artigos foram publicados agora nos últimos dias quase, na revista Reproduction in Domestic Animals, que para quem trabalha com reprodução é uma revista super conceituada, ela é A2 e o fator de impacto dela, se não me engano, é 1.4, 1.6, é uma coisa assim, o que é super bacana e eu fiquei muito feliz. É uma revista europeia de renome nacional, de renome mundial na área da reprodução veterinária. Então, foi bem bacana poder publicar esses 2 artigos nessa revista. O primeiro artigo que eu publiquei foi relatando as velocidades nas 5 diferentes áreas, que ainda não tinha. Na literatura, a gente tinha relatando a velocidade em 3 áreas, que eu vou deixar um desenho aqui na tela que vocês vão entender mais ou menos como que funciona. Na literatura tinha as 3 últimas áreas, que é a região supratesticular distal, que é quando a artéria chega próximo do testículo, mas ainda está no cordão espermático, depois a artéria entra no testículo, e aí a gente tem a região marginal e a região intratesticular, que é quando a artéria entra no interstício testicular. E aí as outras 2 regiões que eu relatei foram as regiões supratesticular proximal e média, que a supratesticular proximal é a mais próxima ao anel inguinal e a média foi ali no meio do cordão espermático. E isso foi muito bacana, porque a princípio esse primeiro artigo, ele é um artigo de pesquisa básica que a gente chama, que é simplesmente para ver se aquilo está acontecendo ou não. Não é uma pesquisa muito aplicada que a gente fala, nossa, a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Foi mais ou menos para a gente ter essa noção se existe uma diferença ou não ali entre as regiões. Porém, graças a esse insight que Deus me iluminou de fazer a análise Doppler nessas 2 regiões mais próximas ali do anel inguinal, foi que eu consegui correlacionar essas 2 regiões com a qualidade do sêmen. Os resultados na literatura, até então, eles eram meio conflitantes. Não era, alguns autores diziam que existia, alguns autores diziam que não existia. Uma correlação ali entre a velocidade do sangue que corre na artéria e a qualidade do sêmen. A diferença é que, primeiro, esses autores não avaliaram essas 2 regiões que eu consegui avaliar e eles fizeram a análise subjetiva do sêmen, que é aquela análise que você, como pessoa humana, vai lá, coloca a lâmina com o sêmen no microscópio e você fala ali, tá com vigor bom, tá com 70%, 80% de motilidade na sua análise subjetiva. Como não, a gente tem aquele aparelho que se chama o CASA, mais uma vez, que é um microscópio que ele é um computador que avalia o sêmen sozinho e dá vários parâmetros quantitativos pra gente, ele acaba sendo um pouco mais fidedigno e justamente por essas variáveis quantitativas que ele dá, como velocidade da trajetória, o tipo de trajetória que o espermatozoide faz, ele acaba dando mais informações pra gente. E foi graças à mensuração que eu fiz na região supratesticular proximal e média, que foram aquelas 2 próximas ao anel inguinal, que eu consegui correlacionar com os dados dos espermatozoides que eu vi lá no CASA, que é o microscópio. E eu percebi que quanto maior a velocidade do sangue na artéria testicular nessas 2 regiões, mais os espermatozoides estarão móveis, mais ativos eles estarão seguindo uma trajetória. E esse foi o principal resultado que eu encontrei. Pode não parecer muita coisa, mas, mais uma vez, a partir do momento que a gente consegue utilizar esse dado como modelo experimental para outras espécies, eu consigo saber, por exemplo, que se aquele animal tem uma velocidade de sangue maior ali correndo, pelo Doppler, eu sei que a qualidade espermática dele provavelmente vai ser maior.
a correlação ela foi média, deu em torno de 0,5, 0,55. Não quer dizer que ela é 100%, ou seja, opa, se aumentar, realmente vai aumentar. Mas ela diz ali que uma parte da qualidade do sêmen é por causa da irrigação sanguínea. Isso foi super bacana, foi um resultado que, mais uma vez, consegui publicar nessa revista, que é super interessante, e que agora eu posso compartilhar aqui com vocês, e esse foi basicamente o meu mestrado. Eu aprendi muita coisa durante o mestrado, desde a análise técnica, realmente. Eu fiz 2 cursos, gastei mais ou menos 5, 6 mil reais para fazer esses 2 cursos. Fiz um curso de jabuticabal, fiz esse curso com a professora Cibele em São Paulo, inclusive fiz uma parceria com a professora Cibele para eu conseguir fazer esse curso, que foi muito bacana e que eu agradeço até hoje ela por ter me dado essa oportunidade. Aprendi a fazer a ultrassonografia Doppler, passei por muitos desafios pessoais durante o mestrado, passei por depressão, tive depressão com burnout, com depressão grave ali, e foi uma época bem difícil da minha vida, muito conturbada, mas aí eu percebi que é meio que quanto mais você sofre, mais parece que você aprende, assim, sabe? E, enfim, parece que mais evoluído você sai daquela época da sua vida. E foi mais ou menos o que eu passei no meu mestrado. Meu mestrado foi muito mais punk, por exemplo, do que está sendo meu doutorado. Eu estou no doutorado hoje, no 3º ano do doutorado, e eu vejo que o mestrado parece que é tudo mais intenso, assim, sabe? Você tem 2 anos só para fazer teu projeto de pesquisa, você tem que ficar ali imersivo, dar um jeito de se virar, dar errado, você tem que correr contra o tempo, porque você tem uma data para defender e que é uma data que não tá tão longe assim, tá bem próximo, então você tem que se virar nos 30 ali para conseguir fazer dar certo. E foi mais ou menos o que aconteceu no meu mestrado. Eu tive muito apoio da minha orientadora, dos meus colegas de pós-graduação, mas no final acabou tudo dando certo. Depois de 3 anos consegui publicar os artigos, mas pelo menos eles saíram no papel. Tem uma máxima aí que diz, e que eu concordo muito, é que não existe pesquisa cara. Independente do que você for pesquisar, ela pode ter um sentido. A única pesquisa cara que existe é aquela pesquisa que não é publicada, que não é difundida no meio científico. É aquela pesquisa que foi feita, teve um custo, mas ninguém sabe o resultado, ninguém sabe o que aconteceu depois. Infelizmente, e esse era o meu maior medo, de eu não conseguir publicar os meus resultados, ou publicar em uma revista que não fosse bacana, que ninguém não ia ter uma difusão científica legal, mas felizmente consegui publicar e acho que é isso. O vídeo já está com quase meia hora, mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Espero que talvez, se alguém assistiu aqui até o final, tenha inspirado você também a seguir carreira acadêmica, seguir o mestrado. Mestrado e doutorado não são coisas de outro mundo. Quando eu estava na graduação, eu falava, caraca, velho, mestrado deve ser foda, um doutorado deve ser, meu Deus, só tipo super nerds fazem doutorado, mestrado, enfim, pós-graduação, mas não é, cara, qualquer um pode fazer, qualquer um pode entrar no mestrado, inclusive entrar no mestrado, no doutorado, é relativamente muito fácil. No meu mestrado tinham 30 vagas e acho que para 20 e poucas pessoas. No meu doutorado também foi a mesma coisa, tinha, sei lá, 20 vagas para 15 inscritos, um negócio assim. Acaba sobrando vaga, mas o difícil não é você entrar, o difícil é você sair. E esse é muito difícil, cara, porque, enfim, você tem a banca, tem que defender perante a banca seu trabalho, e às vezes pode ser bem complicado esse processo, mas graças a Deus deu certo. Vou parar de enrolar, deixa aquele joinha, se alguém assistiu até aqui, espero que alguém tenha assistido, comenta, nem que seja um emoji aí, um coraçãozinho, pra eu ficar feliz, e acho que é só, galera. Deixem sugestões de novos vídeos aí nos comentários, beleza? Até a próxima!